Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso programa da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 22 de fevereiro, segunda-feira, hoje a igreja celebra uma festa que espero que ajude a todos nós. É a festa da Cátedra de Pedro, ou seja, que o Papa tem a autoridade de ensinar, de governar, de conduzir a igreja como uma autoridade. A autoridade que foi Cristo mesmo que colocou esta autoridade em Pedro e nos seus sucessores, porque quando escolheu os discípulos e com o tempo, e nós veremos hoje pela liturgia da palavra, colocou a Pedro, confiou a Pedro as chaves do reino, ou seja, colocou a ele como importante, tanto que na paixão, Cristo vai dizer a Pedro: o demônio quis peneirar-te, mas eu orei por ti. Quando fores confirmado na fé, confirma os teus irmãos. Ou seja, esse primado de Pedro não estava abusando da sua autoridade, mas foi Cristo. E os discípulos vão reconhecer isto da autoridade de Pedro, a primazia de Pedro. Não? Porém, a festa de hoje também, espero que nos ajude, porque é a festa da unidade da igreja. Em Pedro, na figura do Papa, temos de verdade esta, como que eu diria, este sinal de unidade que os evangélicos e os protestantes não têm. Cada bispo na igreja evangélica é o cabeça da sua diocese. É verdade que na igreja católica apostólica romana, os bispos são cabeças da sua diocese. Porém, esta unidade da igreja, no caso das igrejas protestantes, não existe um cabeça. Eles governam, como que eu diria, como se fosse por voto, não? Ganha a maioria, ou seja, não há um que tem esta primazia, esta autoridade, este poder sobre toda a igreja. E é o Papa, quando é eleito, recebe esta autoridade, este poder. Por isto é que a igreja sempre acreditou e pela tradição da igreja sempre viveu. Por isso espero que a festa de hoje nos alegre, para podermos rezar hoje pelo Papa Francisco e para a missão que ele tem frente à igreja. Por isto hoje a primeira leitura a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Aqui o próprio São Pedro que vai colocar um pouquinho, ele presbítero, como todos os outros presbíteros, etc., ele coloca assim, mas no fundo ele dizendo, olha, eu vivo um ministério de governo. E ele coloca um pouquinho os chefes aí da igreja, os padres, os bispos, coloca um pouquinho. Primeira coisa, eu como vocês sou testemunha dos sofrimentos de Cristo e da sua glória. Ou seja, a primeira coisa que Pedro e qualquer bispo e padre tem que ter é ser testemunha de Cristo na sua vida. Primeiro da paixão da cruz, é aquele primeiro que aprendeu a ser discípulo carregando a cruz na sua vida. Aprendeu o sentido da cruz na sua vida, senão não vai ajudar os irmãos. Não poderá ajudar. Primeiro fez experiência da cruz de Cristo na sua vida. Mas também fez experiência da obra de Deus na sua vida, da ressurreição, a glória. A glória de Cristo é a ressurreição. Por isso, muitas vezes, o padre, o bispo, o papa, é aquele que primeiro experimentou que morre para ressuscitar. E essa experiência pascal lhe ajuda a viver a missão. E por isso diz Pedro, sendo pastor do rebanho de Deus, qual que é a missão fundamental? Aquilo que é o carisma fundamental do Papa, dos bispos, e também dos presbíteros. É ser pastor do rebanho a ele confiado, não por coação, mas por coração generoso. Pedro vai poder viver isto e sabe do que ele está dizendo. Ele amava o mestre, mas olha, achava que daria conta, pela sua força, de morrer com Cristo. Não deu.
negou a Cristo. Depois da ressurreição, quando Cristo lhe confirma, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Mas primeiro Pedro teve que se conhecer, para depois sim, aí sim, não nas suas forças. Essa missão não se faz na capacidade intelectual dele, não. Se faz de um coração generoso, porque foi amado por Cristo, que é isto que Pedro experimentou em Cristo. Foi amado, não foi julgado, não foi condenado. Não por torpe ganância, não por dinheiro, por apenas pelo interesse financeiro, não. Mas livremente, livre, sem amarras do dinheiro, para fazer discípulos, para anunciar, para que as pessoas se façam discípulos de Cristo. Não como dominadores aí que usam uma autoridade excessiva, um autoritarismo, mas não mas antes como modelo do rebanho, diz aqui Pedro. E espero que de verdade rezemos pelo Papa, por todos os bispos, mas hoje pelo Papa, pela cátedra, por esta missão que tem Pedro, o Papa, de governar os irmãos, governar toda a igreja, para que esse espírito que hoje fala São Pedro, de verdade esteja nele, o anime, o ajude, para de verdade ser este modelo, essa ajuda para todos nós governando a igreja, na humildade. Por isso o evangelho de hoje é do evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. É o evangelho conhecido da profissão de fé de Pedro. Jesus leva os discípulos, os apóstolos, a Cesareia de Filipe, longe do templo, longe dos fariseus, dos sumos sacerdotes, para que eles respondam com mais liberdade. E pergunta primeiro, o que dizem o povo que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí vão dizer o que fala o pessoal. Olha, eles respondem que alguns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, alguns dos profetas. No máximo, ou que eles são, que Cristo é a ressurreição de um desses profetas, ou que o poder desses grandes profetas agem em Cristo. Mas mais do que isso, e depois Cristo pergunta aos discípulos, e vocês quem dizem que eu sou? E é Pedro, que em nome dos apóstolos, de todos os 12, vai responder, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E por isso Pedro, que respondeu em nome de todos, esta primazia de Pedro, Jesus vai lhe dizer, olha, você respondeu isso não pela tua inteligência, nem porque você, sei lá, não, mas porque o meu Pai, que está no céu, te revelou isto. E é esta condução do Papa, por Deus, se colocar nas mãos de Deus para poder ter condições de governar toda a igreja, é que nos ajuda e nos consola para que ele de verdade é a pessoa ideal para governar a igreja. E por que a gente sabe que Cristo escolheu a Pedro com essa primazia, com essa autoridade sobre toda a igreja? Aqui vai dizer da entrega das chaves. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. É verdade que haverá outro evangelho em que Cristo parece que passa essa autoridade, de alguma maneira, aos outros apóstolos. Mas Santo Agostinho vai explicar muito bem. Pedro tem esta autoridade, esta primazia. Por isso esse evangelho de Mateus 16 confirma que Cristo colocou a Pedro como primeiro, como primaz, como cabeça, tem esta autoridade de governo sobre toda a igreja. Porém, os outros discípulos participam desta missão. Têm também poder de ligar e desligar, de perdoar e não perdoar, que é o que vai dizer depois o Evangelho quando fala da ressurreição de Cristo. Esta autoridade, esse espírito que ele sopra sobre os discípulos e dá essa missão de participar. Porém, Pedro tem esta primazia, esta autoridade. Por isso espero que hoje rezemos pelo Papa Francisco, pela sua missão, para que o Senhor o ajude e o assista, para que ele governe bem e nos conduza toda a igreja ao encontro com Cristo, à conversão, a vivemos de verdade a maturidade da fé. E é essa a missão dele, confirmar os irmãos. E espero que de verdade ele nos ajude hoje, a todos nós, a vivermos plenamente a nossa fé.
Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu, pelo teu amor para conosco. Hoje, em especial, te pedimos pelo Papa Francisco, pela missão que ele tem que exercer diante da Igreja, que tu o assista, para que ele conduza todo o rebanho ao encontro com teu Filho, a de verdade professar a fé nele, para a salvação de toda a humanidade. Isso pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.